Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3. Nós daremos continuidade ao estudo dos fármacos antifúngicos. Os objetivos desta aula serão abordar a classificação dos antifúngicos, o mecanismo de ação deles, sua posologia, a influência da alimentação em compostos azólicos, assim como os cuidados gerais durante a realização do tratamento medicamentoso. Os fármacos antifúngicos podem ser classificados em naturais e sintéticos. Os fármacos naturais são aqueles produzidos por micro-organismos vivos, e os sintéticos são aqueles produzidos em laboratório. Aqui nesta figura, nós temos uma linha do tempo relacionada ao surgimento dos antifúngicos, ou dos principais antifúngicos utilizados. A criseofulvina e a anfotericina B foram os primeiros antifúngicos utilizados clinicamente e são classificados como antifúngicos naturais. 20 anos depois, foram sintetizadas a flucitocina, o miconazol e o clotrimazol. O cetoconazol é o mais utilizado. O fluconazol, sintetizado próximo ao ano de 2000, ele tem substituído, em muitos casos, o cetoconazol. Antifúngicos mais novos, mais recentes e que encontram-se alguns ainda em fase de pesquisa clínica são a caspofungina, o voriconazol, posaconazol e ravuconazol. Os agentes antifúngicos naturais são a criseofulvina, que inibe a formação do fuso mitótico nas células fúngicas, a anfotericina B, que altera a permeabilidade da membrana fúngica, e as equinocandinas, que são responsáveis pela inibição da síntese da parede celular. A criseofulvina, como nós vimos anteriormente, ela inibe a formação do fuso mitótico nas células fúngicas. O fuso mitótico é que garante que a divisão celular fúngica seja adequada. A criseofulvina, ela atua, portanto, inibindo o funcionamento dos microtúbulos. O nome comercial é o Fulcin, o qual é encontrado em doses de 500 mg por ml para utilização por via oral. A criseofulvina, ela tem sido utilizada para micoses superficiais, para tratamento de epidermófiton, microsporum e tricosporum. Mas devido aos vários efeitos indesejáveis que ela produz, tem sido substituída por fármacos antifúngicos mais recentes. A anfotericina, ela altera a permeabilidade da membrana fúngica. Ela atua a nível de ergosterol. A anfotericina é um antifúngico natural produzida por Streptomyces nodosus e ela é classificada como um macrolídeo polieno de ocorrência natural, que foi descoberta em 1956. O mecanismo de ação é o bloqueio da síntese do ergosterol. O ergosterol, ele é um tipo de colesterol encontrado na membrana plasmática das células fúngicas, garantindo rigidez da mesma.
o distúrbio da membrana plasmática, ou seja, a perda de potássio, de aminoácidos, leva à morte celular fúngica. A anfotericina B é indicada para tratar infecções fúngicas sistêmicas graves. Ela é utilizada como fungicida ou fungistático, dependendo do tipo de fungo e da concentração do fármaco. A anfotericina B atua bem contra Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus, Cryptococcus imitis, Blastomyces dermatitidis, cepas de aspergilos, protozoárias e leishmanias. A resistência de algumas cepas fúngicas à anfotericina está relacionada à diminuição do conteúdo de ergosterol na membrana plasmática fúngica. As equinocandinas inibem a síntese da parede celular fúngica. Elas têm um espectro estreito, incluindo contra Cândida. As equinocandinas são lipopeptídeos semissintéticos. Elas inibem a síntese beta-1,3-glucanas, os quais são constituintes da parede celular e agem na divisão e crescimento celular fúngico. Elas interferem na atividade osmótica e na seletividade da parede celular, levando à lise e morte da célula fúngica. As drogas disponíveis para administração intravenosa são utilizadas uma vez ao dia, como, por exemplo, a caspofungina, micafungina e anidulafungina. Essas equinocandinas, elas foram liberadas para uso humano em 2001, 2005 e 2006, respectivamente. Elas têm sido utilizadas para o tratamento da candidíase invasiva, principalmente a micafungina, a qual poderá ser utilizada para tratamento da candidíase invasiva tanto em crianças quanto adolescentes, adultos e inclusive neonatos. A caspofungina é uma equinocandina que deve ser utilizada nos casos de falhas ou intolerância à anfotericina B ou aos azóis. Ela atua contra aspergilos e a maioria das espécies de Cândida, principalmente aquelas que são resistentes aos azóis. Podem ocorrer os seguintes efeitos adversos: febre, urticária, náuseas, flebite e rubor, devido à liberação de histamina dos mastócitos. A caspofungina tem o nome comercial de Cancidas, produzido pelo laboratório Pfizer, na dose de 70 mg e em doses de 50 mg. Também são disponibilizadas em preparações para serem utilizadas por via injetável de 100 mg. A caspofungina, ela atua contra Cândida e aspergilos, mas não atua contra os fungos Fusarium, Cryptococcus, Trichosporum e Zygomycetes. Micafungina, como nós vimos anteriormente, é utilizada para o tratamento da candidíase invasiva em crianças, adolescentes e adultos, inclusive neonatos. O seu nome comercial é Micamine, também produzida pelo laboratório Pfizer, na dose de 50 mg. A micafungina atua contra os fungos Cândida e aspergilos, mas não atua contra Fusarium, Cryptococcus, Trichosporum e Zygomycetes. A anidulafungina é um poliofilizado
de 100 mg em embalagens para serem utilizadas por via endovenosa em adultos. Ela é produzida pelo Aspergillus nidulans para tratamento da candidíase invasiva, candidemia e infecções por Aspergillus fumigatus. Alguns efeitos adversos provocados pela amidulafungina é o rash, a urticária, o rubor, prurido, broncoespasmo, dispneia e hipotensão, além de hiperglicemia, hiperuricemia, hipocalemia e hipomagnesemia. A amidulafungina possui o nome comercial de Ecalta e são comercializadas nas doses de 100 mg para serem utilizadas também por via injetável uma vez ao dia. São utilizadas contra os fungos Cândida e Aspergillus e também não atua contra Fusarium, Cryptococcus, Tricosporum e Zigomicetus. Os agentes antifúngicos sintéticos são os mais utilizados na clínica odontológica. As equinocandinas, elas são utilizadas, por enquanto, apenas a nível hospitalar. Elas não são utilizadas ou disponíveis para uso ambulatorial. Ao contrário dos antifúngicos imidazólicos, tanto de uso tópico quanto de uso sistêmico, poderão ser utilizados a nível ambulatorial. Então, eles são classificados em imidazólicos parcialmente absorvíveis, como, por exemplo, o clotrimazol e o miconazol, e antifúngicos sintéticos, como a nistatina. O mecanismo de ação dos agentes antifúngicos sintéticos de uso tópico, como os imidazólicos parcialmente absorvíveis, é que eles bloqueiam a síntese do ergosterol. Lembrando que o ergosterol é um tipo de colesterol encontrado na membrana plasmática das células que garantem rigidez à mesma. Quando o paciente faz uso de um imidazólico parcialmente absorvível, esse medicamento irá promover um distúrbio da membrana plasmática fúngica, ocorre a perda de potássio, de aminoácidos, levando à morte celular do micro-organismo. Agentes tópicos sintéticos são o miconazol, que não é usado por via sistêmica devido à sua toxicidade. Ele é ativo contra todos os fungos patogênicos e oportunistas, exceto Aspergillus e Ficomicetus. Existe a forma de gel oral a 2%, o qual deve ser utilizado 4 vezes ao dia, num período de 10 a 14 dias. A nistatina também é um agente antifúngico sintético de uso tópico. Ela existe na forma de suspensão oral de 50 ml e também na forma de creme. A absorção na pele e nas mucosas é praticamente nula e ocorre eliminação da nistatina nas fezes na forma inalterada. Ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal e, portanto, poderá ser ingerida. As principais indicações da nistatina é para o tratamento da candidíase esofágica, candidíase bucal, cutânea e vaginal. Os adultos deverão fazer uso da nistatina por via bucal ou oral, na forma de bochechos e ingestão, para o tratamento de esofagite por cândida, os quais deverão utilizá-la por um período de 10 a 14 dias, 4 vezes ao dia, e no caso de esofagite, a duração deverá ser de 21 dias. O clotrimazol também apresenta uso tópico.
ele é indicado para o tratamento de micoses cutâneas superficiais produzidas por germes sensíveis à droga, tais como tinha do couro cabeludo, tinha corpóreis, tinha das unhas e candidíase orofaringe. Também é indicado no tratamento local de candidíase vulvovaginal. Agentes antifúngicos sintéticos de uso sistêmicos podem ser classificados em imidazólicos absorvíveis, como, por exemplo, cetoconazol, ou triazólicos, como itraconazol e fluconazol. Estes fármacos de ação sistêmica, além deles bloquearem a síntese do ergosterol, eles inibem a citocromo P450 das células fúngicas. Esta enzima desmetila o lanosterol a ergosterol, levando também à morte da célula fúngica. O cetoconazol ele é indicado para o tratamento de infecções sistêmicas quando utilizado por via oral. Ele é ativo contra Cândida, Blastomyces, Dermatítides, Coccidioides e mites, Histoplasma capsulato, Paracoccidioides brasiliensis e Cryptococcus neoformans. E algumas espécies de Cândida são resistentes ao cetoconazol. Ele deverá ser utilizado na forma de comprimidos, em doses que variam de 200 a 400 mg para adulto por via oral, uma vez ao dia, num período de 7 a 10 dias. Crianças poderão fazer uso de cetoconazol nas doses de 3,3 mg a 6,6 mg por quilo, por via oral, uma vez ao dia, num período de 7 a 10 dias também. O cetoconazol, ele foi o primeiro azol ativo disponível para ser utilizado por via oral para tratamento de micoses sistêmicas. Ele tem ação fungistática. Ele não apresenta seletividade, ou seja, ele, por inibir a citocromo P450, ele promove a inibição da síntese de esteróis suprarrenais e gonadais em humanos, devido à diminuição da produção de cortisol e testosterona. Os principais efeitos endócrinos observados em humanos são a ginecomastia, a diminuição da libido, impotência e irregularidades menstruais. Reações adversas foram relatados em menos de 1% dos pacientes. O cetoconazol, ele é teratogênico e, portanto, não poderá ser administrado em gestantes. Ele inibe enzimas hepáticas transformadoras dos fármacos dependentes do citocromo P450. Portanto, ele poderá potencializar a toxicidade de fármacos como triazolam e a varfarina. O cetoconazol, ele também possui a sua absorção diminuída por antiácidos. Então, por via oral, o cetoconazol, ele necessita do ácido gástrico para ser dissolvido e absorvido pela mucosa intestinal. Ou seja, para que o cetoconazol seja absorvido a nível intestinal, o pH deve ser ácido. Então, portanto, fármacos que aumentam o pH gástrico, como os antiácidos, e os que interferem na secreção ácida, eles irão impedir a absorção do cetoconazol. Um outro fármaco que é utilizado para tratamento de micoses por maneira sistêmica, micoses sistêmicas, é o fluconazol. Ele tem um espectro similar ao cetoconazol, mas ele é mais eficaz e menos tóxico.
e não apresenta os efeitos adversos endócrinos do cetoconazol, como, por exemplo, a ginecomastia, diminuição da libido e assim por diante. As principais indicações do fluconazol é para o tratamento da candidíase esofágica, orofaríngea e sistêmica, no tratamento e supressão da meningite criptocócica, na coccidioidomicose, e o uso profilático em transplante da medula óssea. Também se faz uso de fluconazol, porque ele é um excelente medicamento que tem penetração no líquido cefalorraquidiano e nas meninges normais e inflamadas. O fluconazol ele é administrado por via oral. Em adultos, deverá ser prescrito doses de 100 a 200 miligramas uma vez ao dia durante 14 dias. Em crianças, as doses utilizadas são de 3 a 6 miligramas por quilo, uma vez ao dia durante 14 dias. O fluconazol apresenta uma excelente absorção e além disso, a absorção dele a nível de trato gastrointestinal é independente da acidez gástrica, o que é uma outra vantagem quando comparado ao uso do cetoconazol. No entanto, ele pode apresentar alguns efeitos adversos, como inibir o sistema citocromo na biotransformação de outros fármacos, como a varfarina. Portanto, deve-se evitar o uso concomitante de antifúngicos com esse medicamento. Também poderá promover náuseas, vômitos e urticária, e ele tem um efeito teratogênico e não pode ser prescrito para pacientes gestantes. O itraconazol é um outro fármaco antifúngico, também sintético, utilizado por via sistêmica, por via oral. Esse medicamento, itraconazol, ele tem um espectro de ação maior que o do cetoconazol e fluconazol, ou seja, ele atua contra o maior número de micro-organismos. Ele também não apresenta efeitos endócrinos adversos e ele é ativo contra cândidas resistentes. As principais indicações para o uso do itraconazol é para o tratamento da micose cutânea, onicomicose, tínias, micoses sistêmicas, candidíase sistêmica, vulvovaginite, monilíase, histoplasmose, aspergilose e blastomicose. Pacientes com disfunção ventricular, como por exemplo insuficiência cardíaca congestiva, não devem usar cápsulas de itraconazol por via oral, pois ele inibe a biotransformação de anticoagulantes orais, como as estatinas e quinidinas, e os indutores do sistema citocromo P450 aceleram a biotransformação. Um outro fármaco utilizado por via sistêmica é o voriconazol, que ele foi aprovado para o tratamento da aspergilose invasiva, mas por ser muito tóxico, ele não tem sido utilizado e ele também não é indicado para candidíase oral. Em relação à influência dos alimentos em relação aos compostos azólicos. Então, os estudos mostram que os alimentos melhoram a absorção dos azóis cetoconazol, itraconazol e fluconazol. Mas nós temos fármacos como, por exemplo, o voriconazol e o itraconazol, em que a absorção deles é dificultada pela presença de alimentos gordurosos. Um estudo realizado
com 618 cepas de Candida albicans e espécies não álbicas, para verificar a suscetibilidade desses antifúngicos em relação a esses micro-organismos, foi verificado que o fluconazol, o cetoconazol e o miconazol são os antifúngicos que apresentaram uma melhor atividade contra esses micro-organismos. Vamos ver agora alguns cuidados gerais que devem ser realizados e que os cirurgiões dentistas deverão orientar os pacientes quando estes encontram-se quando esses pacientes se encontram em tratamento com antifúngicos, porque se não for realizada a orientação adequada para esses pacientes, possivelmente ele retornará à clínica com uma nova contaminação. Então, esses pacientes, principalmente aqueles que fazem uso de prótese dentária, o cirurgião dentista deverá orientá-lo a fazer a remoção diária, cautelosa, de biofilmes bacterianos, né? Então, o cirurgião, ele deverá fazer... Então, voltando um pouquinho, desculpem. Em pacientes que fazem uso de prótese dentária, o cirurgião dentista, ele deverá realizar a remoção diária e cautelosa de biofilmes bacterianos das dentaduras e orientar o paciente a fazer a imersão e escovação da prótese com um produto de limpeza de dentaduras não abrasivo. Então, por exemplo, o paciente poderá utilizar uma solução desinfetante contendo peróxido de hidrogênio mais água numa diluição de 1:1. O paciente também deve ser instruído a não usar dentaduras continuamente, por exemplo, por um período de 24 horas, pois isso também pode reduzir o risco de ocorrência de candidíase. Foi verificado que a pobre higiene oral e o uso de dentaduras à noite estão associados com o surgimento de estomatite por cândida. O uso de clorexidina a 2% possui ação antimicótica em estomatite por dentadura e ela inibe a aderência dos fungos ao acrílico dos aparelhos. Na ausência de fatores predisponentes óbvios ou frente a casos de lesões disseminadas por toda a boca ou se estendendo para a orofaringe, indica-se a avaliação sistêmica por meio de hemograma, glicemia em jejum e anti-HIV, a fim de descartar quadros de anemia e imunossupressão associado ou não a HIV. O mesmo se aplica a casos que não respondem ao tratamento tópico. Então, nós finalizamos aqui esta aula relacionada aos fármacos antifúngicos, onde nós vimos a classificação, o mecanismo de ação, a posologia dos antifúngicos, a influência da alimentação em compostos azólicos e os cuidados gerais durante o tratamento medicamentoso. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima aula.